Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para debater sobre Projeto de Lei Complementar número 02/2022, altera dispositivos da Lei Complementar número 393, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a transferência do potencial construtivo de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e da Lei Complementar número 170, de 9 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, do município de Passo Fundo e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal, com o objetivo de trazer melhorias para o município de Passo Fundo com a aplicação do potencial construtivo, impulsionando os programas de regularização fundiária, permitindo a implantação de equipamentos urbanos e comunitários e modernizando nossa mobilidade urbana. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Rafael Luiz Colucci. Não chegou? Enquanto o Rafael não chega, assume então os trabalhos aqui junto conosco na mesa, o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Trindade. Convido o presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, o vereador Giordani Ramos. Vereador Gil Krug, braço forte da sociedade. Convidamos o presidente da Comissão de Patrimônio, de Desenvolvimento Urbano e do Interior, o vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Vereador Cláudio Rufa Soldá, solicita então que o vice assuma o trabalho aqui na mesa. Então eu convido o vereador Ernesto dos Santos para que chegue até aqui. Convidamos também para participar da mesa, presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, presidente da ONPAF, vereador Luiz Valendorf. Michel, convidamos então o Michel para que faça parte da mesa. Convidamos o secretário de Planejamento, o senhor Giese Schneider, e o seu respectivo corpo técnico. Indiomar está aí? Janina Portela não vem. Júlio César Gonçalves está ali. Registramos a presença dos nobres colegas vereadores Ada Cristina Munareto, Altamiro dos Santos, Gleison Túlio Consalter, Indiomar dos Santos, Júlio César Gonçalves, Michel Oliveira, Nharan Carvalho, Regina Costa dos Santos, Rodinei Candeia, vereador Tadeu Trindade, vereador Wilson Liu. Os demais vereadores, alguém ficou sem ser citado aqui? Certinho? Os vereadores, agradecemos a presença dos senhores. Os demais vereadores justificaram ausência. Queremos registrar a presença também da PGM, senhora doutora Caroline Tans. Presente. Senhora Divan Zanquete,
procurador dos moradores do bairro Vergueiro. Agradecemos, então, a presença de todos. Também está presente aqui conosco, representando o deputado estadual Matheus Vespe, assessora Andressa, bem acompanhada da nossa amiga, dona Leirida Lacorte, pessoa que eu tenho maior admiração. Sempre por onde passo eu digo, minha patroa. Enfim, agradecemos a presença de todos que aqui estão para esta audiência pública. Informo que, enquanto ocorrer a explanação técnica, os interessados poderão se inscrever para usar a palavra para fazer suas considerações com os servidores desta Casa Legislativa. É a Carla que ficará responsável? Os estagiários vão estar circulando. As estagiárias? Tá bom. Presente as estagiárias para nós aqui, para o pessoal já ficar sabendo. Ali estão elas. A Débora e a Ana estão ali, então, para vocês quiserem fazer a inscrição, para depois fazer as suas considerações. Convido para fazer sua manifestação nosso secretário da marca maior, que está aqui, senhor Giese Schneider, e seu respectivo corpo técnico. Fique à vontade, a partir de agora eu trabalho com vocês. Muito obrigado, vereador Meirelles, presidente da Casa Legislativa, a quem eu quero saudar, em nome dele, demais vereadores, a saudação a todos que nos acompanham hoje, a saudação aos colegas da Secretaria de Planejamento, da PGM, aqui à frente estão comigo a arquiteta Cibele Fiore, que logo mais fará a apresentação para vocês, e também a doutora Caroline Tans, que já foi apresentada ao presidente Meirelles. Quero mais uma vez agradecer, vereador e mais vereadores, a oportunidade de, enquanto executivo, nós virmos até a Câmara de Vereadores para apresentar, explicar e esclarecer a comunidade, especialmente aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, as modificações que nós gradativamente sugerimos ao plano diretor no sentido de qualificá-lo e de atender de forma mais adequada a nossa cidade e atender de forma mais adequada aquilo que o Estatuto da Cidade nos traz como as melhores práticas para a gestão das nossas cidades, né? Então, nesse sentido, nós encaminhamos ao Legislativo uma proposta de lei que qualifica um mecanismo que já estava previsto no nosso plano diretor e que trata da transferência de potencial construtivo e que logo mais na sequência, então, nós faremos uma apresentação, assim esperamos, né, bastante didática para que os senhores possam compreender o tema e, se assim o desejarem, solicitarem o esclarecimento das possíveis dúvidas, tá bem? Então, eu passo de imediato, se o vereador Meirelles me autoriza, né? Passo de imediato a equipe técnica, além da Cibele e da Carol, também estão aqui conosco a arquiteta Cris Bilibil, o arquiteto Pedro Diniz, todos da Secretaria de Planejamento, todos trabalharam e continuam trabalhando na qualificação desses instrumentos legais para a gestão da nossa cidade e todos igualmente estão à disposição dos senhores e senhoras. Acho que a Cibele vai passar para a apresentação e nós ficamos à disposição. Tá ligado? Agora eu desliguei, será? Boa noite, então, pessoal. Agradeço as palavras do secretário, agradeço a casa pelo convite e estamos aqui, né, à disposição dos senhores para esclarecimentos de qualquer dúvidas, porque é um tema que a gente sabe que é bastante técnico, é uma legislação técnica, né, mas que é, como o secretário disse, necessária para o nosso município em decorrência da legislação federal, né. Então, o projeto de lei que nós vamos tratar hoje, que o Executivo encaminhou, né, é o projeto de lei que altera a legislação que trata da transferência do potencial construtivo. Agora, será que eu apertei para o outro lado? Tá. Então, o que está sendo proposto?
ajustes na legislação da Lei Complementar número 393, do ano de 2015, que dispõe sobre a transferência do direito de construir. Tá? O que seria, então, a transferência do direito de construir? Esse instrumento é um instrumento urbanístico, tá? Que é uma exigência da legislação federal, que é conhecida como Estatuto da Cidade. Tá? É a Lei número 10.247, de 2001. No artigo 35 é tratado esse instrumento. A legislação federal, ela prevê, estabelece que o instrumento deve ser tratado no plano diretor de cada município. E em legislação específica, então, a gente tem que fazer o regulamento e o regramento de como aplicá-lo. Então, por isso que foi colocado nessa sequência, né? A exigência da legislação federal, deste instrumento urbanístico, que é obrigatório fazer o tratamento e os regramentos no plano diretor. Então, o município regulamenta em legislação específica, que seria a nossa legislação que está sendo ajustada. Então, a gente trouxe aqui para os senhores a pergunta, né? O que seria, né? O que é a transferência do direito de construir? Eu vou ler para vocês e tentar depois explicar num exemplo, tá? Consiste, então, na possibilidade do proprietário de um imóvel urbano, público ou particular, exercer em outro local ou alienar para este fim o seu direito de construir. Então, o que seria, de fato, isso? Eu sou proprietária de um terreno, o município tem interesse nesse terreno em desapropriá-lo, né? Por exemplo, para fazer uma escola, para fazer uma unidade de saúde, fazer um parque. E aí, o município negocia com o proprietário, comigo, e se eu der anuência para esse proprietário, né, para a desapropriação do município, eu posso ser indenizada através de uma certidão de potencial construtivo, onde eu vou ter o direito de transferir o meu potencial a um terceiro. Por isso que está dizendo, né, exercer em outro local ou alienar para este fim. Então, eu tenho o meu direito de construir no meu lote, que é regrado pelo plano diretor. Tenho o regramento daquele zoneamento, em que há a quantidade máxima em que eu posso edificar naquele local, e eu, mediante esse instrumento, posso aceitar a indenização através de uma certidão em que me possibilita fazer a transferência para um terceiro. E quando que esse instrumento pode ser utilizado? Primordialmente, quando houver interesse público. Tá? Na legislação federal, a gente tem as finalidades que são estabelecidas. Então, existem finalidades, que a gente vai trazer no próximo slide, em que determina a obrigatoriedade do interesse público, que é mediante autorização do Poder Executivo, né, em que você tem um decreto de utilidade pública, uma autorização, pareceres do município, em que declaram esse interesse público naquele lote, naquele terreno ou naquela operação de transferência do direito de construir. E daí, quais são essas finalidades? Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. Então, o que são equipamentos urbanos e comunitários? A escola, a unidade de saúde, um CRAS, né? A gente tem até o parque, um parque do Banha da Vergueiro, o Parque da Gária, uma praça, são equipamentos urbanos e comunitários. Então, isso é uma das finalidades da legislação para a utilização do interesse público, né? Para a utilização desse instrumento pelo município, né? Outra finalidade é a preservação. Quando tiver interesse público em preservar o patrimônio histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Nesse caso, entram os bens tombados, por exemplo, como patrimônio histórico, né? E a própria paisagem, quando houver interesse ambiental, num parque ambiental, né?
também para servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. E também a implantação de via pública. Muitas vezes a gente, enquanto município, esbarra justamente nessa questão da desapropriação. Então, esse instrumento é uma possibilidade do município tratar dessas finalidades e, de fato, conseguir avançar nesses temas. Quando, então, a gente está falando de desapropriação ou de doação do imóvel para o poder público também, se eu fosse, então, a proprietária do terreno e quisesse doar o meu terreno para o município, também haveria essa possibilidade, desde que houvesse o atendimento aos interesses, às finalidades previstas na legislação e o interesse público, né? Então, como eu já mencionei, quais são, de fato, os objetivos deste instrumento? É para facilitar a obtenção de imóveis pelo poder público, compensar os proprietários cujos imóveis sofreram restrições de interesse público. O que é uma restrição de interesse público? Então, eu faço um decreto de desapropriação para uma determinada finalidade, então eu vou ter uma restrição. Eu tombo aquele imóvel pelo interesse público, ele tem uma restrição urbanística. Então, nesse sentido, é que haveria, através desse instrumento, uma compensação aos proprietários dos imóveis. E entre públicos também, poderia tratar, inclusive, entre imóveis do Estado com imóveis do município, né? E falando especificamente sobre o projeto de lei, a gente, ao longo do tempo, né, desde 2015, que é esse projeto, essa legislação complementar 393 está em vigor, a gente notou a necessidade de ajustes nessa legislação, para que houvesse esclarecimento nos trâmites e mecanismos que essa legislação prevê. Então, é um aperfeiçoamento, né, que a gente está propondo na legislação, justamente para facilitar a aplicação, tanto para o imóvel cedente, quanto para o imóvel receptor. O que seria isso? Como foi falado, a gente está tratando de uma transferência do direito de construir, transferência de potencial construtivo. Então, eu tenho que ter um imóvel. O imóvel cedente é o imóvel que transfere, cede, né, o seu direito de construir quando declarado interesse público, observando as finalidades. E o imóvel receptor é o imóvel que recebe o direito de construir. Então, ele vai adquirir do meu imóvel, que foi decretado interesse público, e eu ganhei a certidão, eu vou fazer uma operação de transferência do direito de transferir a partir de uma autorização do município, em que eu vou permitir a um terceiro o acréscimo de potencial construtivo no local onde ele vai exercer, por exemplo, executar uma obra. Tá? Esse acréscimo, para o imóvel receptor, ele é limitado a 25% de acréscimo no coeficiente de aproveitamento. Então, a gente tem aqui uma ilustração, né, duas ilustrações, em que é demonstrado. No exemplo da direita de vocês, seria... Da esquerda, eu disse, depois fiquei pensando. Seria, então, uma edificação que, hipoteticamente, fosse tombada pelo patrimônio histórico, tá? E ele é o imóvel cedente, da área 1. E o imóvel da área 2 é o imóvel receptor. Então, esse potencial construtivo, que seria decorrente do plano diretor, do zoneamento da área 1, ele é transferido para um imóvel de terceiro em outro local. Tá? Então, o cedente e o receptor. E a mesma coisa acontece quando, por exemplo, o município tiver a finalidade de fazer um parque ou uma praça. Por isso que essa ilustração está com os verdinhos ali, né? Então, é a mesma coisa. O potencial construtivo, porque a praça ela está inserida num zoneamento do plano diretor, apesar dela ser
um imóvel que não vai ser, na sua maioria, edificado, ela tem um potencial construtivo, tá? Em que pode ser transferido o direito de construir. Então, para ficar claro para vocês, o que o projeto de lei está fazendo? Ele ajusta, então, as finalidades do instrumento, tá? Que são aquelas finalidades ipsis literis da legislação federal, do Estatuto da Cidade, ajusta a fórmula do cálculo do potencial construtivo transferível, que é o nosso PT, que a gente chama na fórmula. E o que seria esse potencial transferível, né? Potencial construtivo transferível. Mediante conceito, não só do nosso plano diretor, mas um conceito que é adotado em urbanismo, quanto que você pode edificar num zoneamento? Então, é uma razão que é dada pelo índice construtivo, que a gente chama de coeficiente de aproveitamento, vezes a área do terreno. Então, eu posso edificar quanto? A área do terreno vezes o CA, que a gente chama. Então, por isso que a nossa fórmula do potencial construtivo transferível, para saber quanto que é o inicial lá do meu potencial construtivo, do imóvel cedente, é CA vezes A, tá? Que está explicado ali embaixo o que é CA e o que é área. No projeto de lei também se mantém o tombamento, a exigência de tombamento para os imóveis que são declarados de valor cultural, histórico e arquitetônico. Então, estes imóveis têm que estar tombados pelo município para se valer desse instrumento da transferência. Nos imóveis tombados, a gente já previa na nossa fórmula a subtração da área total construída, porque a propriedade do imóvel que é tombado continua sendo da pessoa que sofreu o tombamento, né, do proprietário. Mas existe uma edificação. Então, se você já tem o conceito de que a área máxima edificável, ou a área edificável é a área do terreno vezes o índice, você desconta quanto está edificado no terreno, tá? A gente também mantém as zonas do plano diretor que poderão receber a transferência do direito de construir. Que são quais zonas? As zonas adensáveis do plano diretor. São as zonas, zona de ocupação intensiva 1 e 2, eixo indutor 1 e 2, zona de transição, e acho que falei todas. E também a gente mantém a obrigatoriedade de averbar na matrícula do registro de imóveis essa operação, tanto para o imóvel cedente quanto para o imóvel receptor. E quais são as inovações que a gente traz? A gente cria um fator de incentivo, que é o nosso FI, que é um incremento no potencial construtivo transferível para os imóveis que são cedentes. O que significa isso? Então, a gente vai incrementar, a gente vai aumentar o potencial construtivo desses imóveis que o município tem interesse público. E a gente também cria uma área equivalente, que é a AEQ, né? Que é buscando o equilíbrio dos valores para operações de transferência do direito de construir entre o imóvel cedente e o imóvel receptor. E do que a gente se vale para fazer esse equilíbrio de valores? A gente se vale da planta genérica de valores para fazer uma equiparação dos valores, porque a gente sabe que, dependendo da localização, existe uma diferença de valores, né? Na nossa planta genérica de valores. E também a gente cria e aprimora, né, uma certidão de aquisição do potencial construtivo, em que são especificados, é especificado nessa certidão, a área real a ser adquirida após ser apurado a essa área equivalente que busca o equilíbrio dos valores na operação. E o que é esse fator de incentivo? Como eu falei, o nome já diz, né, fator de incentivo, é o incremento do potencial nos imóveis de interesse público para tornar justamente o instrumento mais atrativo, né? Porque muitas vezes os instrumentos, o terreno a ser de interesse público, ele não tem um zoneamento
em que o potencial construtivo é alto ou não, né? Ele acaba não sendo o dos maiores potenciais, em virtude até da carência que a gente sabe que estão não estão tão centralizadas as áreas em que o município necessita intervir. Tá? Então, é um incremento em que torne a certidão, a indenização, mais atrativa para o proprietário do terreno. Então, isso é acrescido do cálculo do potencial construtivo transferível, que era aquela primeira fórmula do PT. Quando que esse fator de incentivo vai ocorrer? Ele está previsto para os imóveis tombados, os não doados, que, em caso de interesse ambiental, desapropriados ou doados, sempre observando a finalidade, aquelas que eu comentei anteriormente. No projeto de lei também é aprimorado a certidão do potencial construtivo para imóveis cedentes. Qual que é a proposta? É um controle através de uma certidão única. O município ele tem que ter um banco de cotas, tá? Para controle do município dessas operações e dessas transações. E aí, como é que a gente pensou em trabalhar? Quando o município indenizar alguém com uma certidão de potencial construtivo transferível, ele vai registrar ali qual é esse potencial, e quando houver uma operação, vai dando baixa ali, porque às vezes sobra saldo, né, no potencial construtivo, e além dele ter que levar para a matrícula do registro de imóveis, os dois, né, o receptor e o cedente, também vai dando baixa nessa certidão que gerou aquele potencial construtivo. Tá? Quais são os procedimentos? Isso é o trâmite que a gente trouxe aqui resumidamente. Então, eu sou imóvel cedente, eu vou ter que requerer para a prefeitura, né, que faça esse cálculo, né, para avaliar se eu vou ser indenizado ou não, porque o município declarou o interesse público. Aí ele vai fazer a negociação. Mas se eu tombei o imóvel, eu também tenho direito dessa certidão. Então, eu tenho, por exemplo, para imóveis tombados, para eu me valer, para fazer a operação, para eu poder transferir para um terceiro, eu tenho que ir ao município requerer essa transação. Se é um imóvel tombado, a CEPLAN precisa ir verificar se esse imóvel, quais são as condições desse imóvel, porque o instrumento, o valor arrecadado, também tem que ser utilizado para manter o imóvel tombado. E os não doados, que seriam com interesse ambiental, têm que ter parecer da Secretaria do Meio Ambiente. Aí a gente avaliaria, emitiria a certidão do potencial construtivo, averbaria na matrícula, como foi mencionado, o município emite essa autorização para realizar a transferência, daí ele averba tanto na certidão quanto na matrícula do cedente e do receptor. São geradas duas certidões e os dois imóveis registram em suas respectivas matrículas. E para o imóvel receptor, então, também é mediante requerimento para o município para adquirir o potencial construtivo. Precisa também de parecer da Secretaria de Planejamento. Aí a Secretaria de Planejamento vai avaliar, então, o zoneamento, onde é que está esse imóvel, e vai fazer o cálculo da área equivalente. Como é que funciona? Eu estou construindo na Avenida Brasil, esquina com a 7 de setembro. Eu quero adquirir, fazer um acréscimo no meu coeficiente de aproveitamento através desse instrumento. Então, eu vou lá na prefeitura e digo, eu quero adquirir 200 metros quadrados. E aí é feito um cálculo que vai verificar o equilíbrio dos valores através da planta genérica de valores do imóvel que está cedendo e do imóvel que vai receber. Então, eu declaro quanto eu quero adquirir de área real e o município calcula quanto que é a área equivalente que ele tem que adquirir para poder utilizar naquele local que ele tem a intenção de acréscimo no seu CA. O limite é de 25%, emite uma certidão de aquisição do potencial construtivo e também a verba na certidão do PT e nas matrículas
do cedente e do receptor. Aqui, só para ficar mais claro, então, do imóvel receptor, quando ele tem a intenção de fazer a transferência, tem que calcular a área equivalente, declarar quanto que é a área real, avaliar a planta genérica de valores do receptor e do cedente, e aí é emitida a certidão para ele acrescer na aprovação, por exemplo, do seu projeto junto à prefeitura. E essa aqui é uma ilustração, para finalizar, do que acontece, então, com esse imóvel que cede, com esse imóvel receptor. Em cinza, a gente tem o potencial construtivo, que é o PT que foi calculado do imóvel cedente. O fator de incentivo em vermelho acresce esse potencial construtivo. E o imóvel receptor, ele tem também um cálculo de área máxima edificável e ele pode acrescer, então, os 25% de limite no CA. Então, a gente agradece e nos colocamos à disposição, né, secretário, para quaisquer dúvidas. Gostaria de registrar a presença da nossa colega vereadora Janaína Leite Portela, também o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, o Biratã Ouro. Obrigado pela presença. A partir de agora, então, nós vamos abrir a palavra para os colegas vereadores. Então, os vereadores podem fazer a inscrição aqui com a Carla. E, na sequência, daí o público, né, as pessoas que estão aqui no plenário, fazem a inscrição ali com as nossas estagiárias. Tá. Terminadas as explanações, então, abriremos espaço para a participação da comunidade, sendo que cada um terá, no máximo, 2 minutos. Tá bueno? 2 minutos para cada fala. Primeiro vereador inscrito, presidente da CCJ, Rafael Luiz Colucci, com a palavra. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas da mesa, o secretário Gese, junto com a sua equipe técnica, também os colegas vereadores e a todos que aqui nesse plenário estão presentes. Quero me dirigir ao meu amigo, o Advan, que teve uma conversa mais próxima comigo enquanto presidente dessa casa no ano passado. Eu confesso, presidente Evandro Meirelles, que gostaria de ter votado e aprovado esse projeto ainda do ano passado, porque se trata de um projeto novo, que já foi usado, em algumas situações aqui na cidade, que só traz benefício. Então, essa casa hoje tem esse poder de discussão e de dialogar, e posteriormente nós vamos, nas comissões, poder se aprofundar mais, mas também como presidente da CCJ e com a aquiescência de todos os membros que já discutimos por ser a primeira comissão, achamos de extrema importância, vereador Meirelles, que esse projeto seja aprovado por essa casa, porque nós vamos dar uma segurança para o município e também nós vamos dar uma alternativa viável, que é o futuro, onde você pode desapropriar algum imóvel que há de interesse público sem tirar R$1 dos cofres públicos. Então, por isso já basta. Qualquer outro andamento do projeto vai passar pelo crivo técnico da Secretaria de Planejamento, que tem ótimos profissionais. Então, fico aqui o meu muito obrigado por nós poder estar discutindo isso aqui nessa legislatura. Fico triste de não poder ter aprovado o ano passado como presidente, mas fico feliz de estar discutindo isso e dialogando. Então, peço aos colegas que analisem profundamente e que no dia da votação a gente possa aprovar isso aqui com maior tranquilidade. Pena nós termos só 2 minutos, vereador, vou respeitar o tempo. Obrigado. Passamos a palavra ao vereador Ernesto.
Boa noite, senhor presidente Evandro Meirelles, os demais colegas vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha, que nos assiste aqui do plenário e quem está nos acompanhando através das redes sociais. Eu não podia deixar de manifestar também sobre esse assunto tão importante, como eu sou relator desse projeto e vice-presidente da comissão da CPDUI, eu tenho que dar o meu parecer também. Eu confesso que realmente eu estava assim com bastante dúvida nesse projeto, não estava conseguindo entender, apesar de eu ser da área da construção civil, mas eu não sou conhecedor de leis. Mas conversando com o Poder Executivo, tiraram nossas dúvidas, conversando com os colegas, os amigos que estão nessa situação, a gente entendeu do que se tratava. E, se for para o bem da nossa comunidade, da nossa cidade, com certeza vai ter o meu aval, vai ter o meu apoio. E nós temos aí para ajudar a desenrolar as coisas que estão meio travadas. E faz anos já que esse projeto está tramitando, que vai e volta e não passa. Eu acho que agora chegou a hora e vocês podem contar com o aval desse vereador, que eu vou estar favorável a esse projeto. Seria isso. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao vereador Rodinei Candeia. Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senhor secretário Giese, um prazer tê-lo aqui, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência. Me parece de grande importância esse projeto por vários fatores. Primeiro, o seguinte, essas limitações ao direito de construir, ela acaba criando uma restrição ao direito da propriedade em benefício da coletividade. Só que o ônus é suportado apenas pelo proprietário. Com esse projeto, esse ônus acaba sendo redistribuído a toda a sociedade. Portanto, ele é de uma justeza muito grande. Por exemplo, você tem uma área verde que é do interesse comunitário que ela permaneça lá, mas um só proprietário suportar o custo disso, não podendo construir outras coisas, é indevido. Então, ele redistribui e atende ao princípio constitucional da igualdade. Vou aprofundar ainda mais o estudo nesse projeto específico, mas traria algumas observações para que levássemos em conta. Primeiro, restringir a utilização do índice a uma determinada área acho inadequado, por dois motivos. Que cria uma situação de desigualdade, porque outras pessoas fora daquela área referida ali, que eu não sei bem quais são, podem querer também ter interesse em adquirir esse índice. E segundo ponto, que se você limita o mercado, você necessariamente restringe a demanda e, portanto, diminui o preço, acabando desvalorizando o índice que aquelas pessoas que sofrem a restrição têm. Então, acho que tem que ser para a área toda. Controle de preços pelo município, não entendi bem, mas parece que o município vai tentar controlar o preço dessa transferência. Acho totalmente inadequado. Acho que isso que tem que regular é mercado. O município tem que fiscalizar se o preço está sendo feito ou não. E sugiro também nos procedimentos que a averbação seja feita num ato só, ou seja, não precisa fazer um para o cedente e um para o adquirente. Faz num processo só, imagino que seja previsto isso. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao vereador Inharã Vieira Carvalho. Boa noite a todos, ao nosso plenário. Permite cumprimentar a família Lara, através do nosso sempre tenente Lara e tenente Jackson e tenente Roger. Serviram conosco o Exército. Sua área, né, vereador Ernesto, da questão do assunto em pauta e, enfim, parabenizar a CIBEL, a nossa procuradora Caroline também, o secretário Giese com sua equipe, e dizer que é bem interessante o assunto. Hoje ainda, querido secretário, eu fui procurado pela população, por populares do bairro Victor Lisler. O senhor sabe que lá não tem. E a CIBEL falou aqui sobre
a área construída, que é considerada também a área de lazer, pracinhas, né, e playground. O senhor sabe que não temos, naquele baita bairro, aquele enorme bairro, uma área de lazer. Então, de repente, podemos buscar o enquadramento desse assunto na questão imobiliária naquele grande bairro. E dizer, né, vereador Candeias, que o senhor fala com propriedade, porque um dos assuntos que o senhor comentou aqui, enquanto o senhor falava, eu imaginava lá na questão do Bosque Lucas Araújo e Dom Rodolfo. Então, o senhor está correto em falar esse assunto seu ali, essa sua colocação, e que tem realmente um comprometimento onde pessoas adquirem uma área lá e às vezes são, né, penalizados e não podem utilizar, então, de repente, vem ao encontro da sua fala aqui. Parabéns, uma boa noite a todos e um abraço a todos. Muito bem, passamos agora a palavra para a nossa comunidade. Primeiro inscrito é Adivan, procurador dos moradores do Banhado da Vergueiro. Mas se quiser, fica tranquilo, se quiser pode passar aqui, bem tranquilo. Se tu achar mais viável, pode vir aqui na tribuna, bem tranquilo. Não. À vontade. Boa noite a todos, então. Mas eu queria muito vir aqui no plenário falar. Na tribuna? Saúdo a todos, em especial ao grande amigo aqui, o vereador Rafa Colucci, então, porque eu vi todo o empenho de dedicação desde o ano passado. A minha ex-professora, também não sei se ela saiu aqui agora, a Janaína, e o empenho que eu vi muito da Cris Bilibil, o secretário, Pedro, nesse projeto. Então, eu acredito que para muitos que tomaram conhecimento somente hoje sobre o caso, é de uma complexidade enorme, porque eu já havia visualizado essa matéria aqui, todo esse PowerPoint, e realmente hoje, visualizando novamente, eu ainda não consegui compreender. Estou, no caso, atuando para os moradores do Parque Banhado da Vergueiro há mais de 2 anos. Então, esse projeto, é importante falar, que ele iniciou-se em 2005. Então, por que eu peço escusas para vocês para ter um olhar clínico para o caso, para dar uma celeridade? Porque nós precisamos, hoje se debate lá fora sobre metaverso, compra de terrenos virtuais, e nós aqui estamos desde 2005 tentando visualizar um projeto que é totalmente sustentável. Eu falo sustentável visualizando a preservação do meio ambiente, tão falado hoje, a princípio também ressaltando a questão do crescimento econômico. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. É um jogo onde ambas as partes, como o vereador Colucci falou, é um jogo de ganha-ganha. Entendo e parabenizo até a fala do vereador Candeia, onde ele restringe, eu resido na Lucas Araújo, e é complexo mesmo tu parar para analisar que vai ter a questão dessa restrição. Então, acho que tem que ter um olhar clínico para algumas questões, mas solicito, por favor, a urgência na celeridade mesmo do projeto do caso. Então, acho que é um jogo de ganha-ganha. Peço muito bons olhos para esse projeto, pessoal. Muito obrigado. Gostaríamos de ver se temos mais alguém que queira fazer uso da palavra. Não temos mais ninguém inscrito. Secretário Gese, fazer as considerações finais em nome do Executivo. Vereador Meirelles, então, primeiro quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Quero saudar o Birata Ouro também, que foi citado aqui pelo protocolo. Nosso presidente do CMDI, que trabalha, né, de forma muito dedicada à nossa comunidade já há muitos anos. Agradecer as considerações dos senhores vereadores, agradecer especialmente as manifestações de apoio a este projeto. Quero agradecer aqui as sugestões do vereador Rodinei Candeia. Mais uma vez, estamos à disposição para a gente conversar sobre o formato que nós imaginamos e talvez até esclarecer de forma adicional algum ponto que possa ter ficado ainda obscuro, né? E para que a gente possa também nos próximos dias
se for o caso, né, poder fazer ainda alguma alteração, mas me parece que não é exatamente como o vereador interpretou, mas nós podemos, ao final, aqui também esclarecer alguns aspectos. Mas, acima de tudo, agradecer, vereador Meirelles, mais uma vez a oportunidade de atenção dessa casa e deixar a Secretaria de Planejamento e certamente o Executivo de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Muito bem. Neste momento, encerramos as manifestações, dando por encerrada a audiência pública e agradecemos a presença de todos. Bom retorno às suas casas com a proteção de Deus. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.